Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Foi somente depois que fomos morar juntos naquela casa que eu fui conhecer de fato que ele era um cara muito acomodado. Sabe, eu gostava dele. Não era aquela paixão de novela, mas a gente se entendia. Quando completamos 4 meses de namoro, por um descuido, eu engravidei. E foi isso que acabou precipitando as coisas. Por conta da gravidez, mesmo sendo uma coisa precipitada, resolvemos morar juntos. E como eu já disse, foi aí que eu o conheci de fato. Ele não tinha iniciativa, era super acomodado. E por conta desse jeito dele, não sei, mas aquilo que eu sentia no começo foi meio que esfriando. Depois que dei à luz nosso filho, por exemplo, parece até que a minha libido tinha desaparecido por completo. Tanto que se ele me procurasse na cama, eu nem fazia questão de ter intimidade com ele. Imagine, estávamos só no começo do nosso casamento. E parece que tudo tinha desandado. Carinho, por exemplo, era algo que eu já não sabia mais o que era. Eu também fui descuidando de tudo, deixando a nossa intimidade assim meio de lado, me concentrando apenas no nosso filho. E juro, várias vezes pensei em me separar, voltar para casa da minha mãe ou então alugar um canto para mim e para o meu filho e cuidar da minha vida. Mas sabe aquela coisa de ir se acomodando, aquela rotina, aquela vidinha sem graça? Foi isso que aconteceu comigo. Quando vi, 4 longos anos já tinham se passado. Nesse tempo, nada mudou. Ou se mudou, foi para pior. E foi mais ou menos nessa época, com 4 anos de relacionamento, que o Silas atravessou o meu caminho. A gente se conheceu no restaurante onde eu almoçava todo dia, perto da empresa onde trabalhava. A gente ficou um tempo só nos olhando assim de longe, até que aos poucos fomos nos aproximando, começamos a nos cumprimentar, começamos a conversar. Desde o começo, ele sabia que eu era casado e que tinha um filho pequeno. Eu também sabia que ele tinha uma família, esposa, 2 filhas, e já estava casado há 11 anos. A verdade é que desde o começo eu me encantei por esse homem, antes mesmo de trocarmos as primeiras palavras. E veja, não quero aqui usar isso como justificativa para o fato do meu casamento ter ido para o ralo. Não. Sabe, não foi nada disso. Meu casamento já estava no ralo há muito tempo. Tanto que o Silas chegou a me convidar várias vezes para a gente sair, para conversar em algum outro lugar. Mas mesmo querendo dizer sim, eu sempre dava um jeito de recusar. Apesar de não estar feliz de meu casamento ter perdido a graça, eu procurava respeitar o meu marido. Só que com o tempo, minha vontade foi enfraquecendo, e quanto mais eu conheci o Silas, um sentimento cada vez mais forte ia também nascendo, a ponto de eu não conseguir pensar em mais nada. E tem coisas que, sabe, a gente parece que não consegue evitar, por mais forte que seja, e uma delas é remar contra a maré, principalmente quando a gente vive uma situação ruim, sabe, chata, desagradável, e de repente se apaixona. No fim, acabei me entregando a ele de corpo e alma. Dizendo assim, parece que começou logo lá, no início, mas não. Fomos bem devagar. Primeiro rolou um beijo, no outro rolou mais outro, e assim a gente foi levando durante meses, até que não deu para segurar. Nunca me senti tão no paraíso quanto me senti nos braços desse homem. Foi inevitável. Acabamos engatando um caso proibido de amor.
Normalmente era no horário de almoço que a gente ficava junto. Era a melhor parte do meu dia. Olha, como era difícil voltar para casa depois. Final da tarde, saber que ele estava voltando lá para casa dele e encarar minha triste realidade. Eu só voltava, na verdade, por causa do meu filho. Desde que comecei aquele caso com o Silas, passei a cada dia mais a considerar uma separação, mesmo que fosse para viver sozinha. Eu e meu filho, só. Inclusive um dia, conversei com o Silas sobre isso, falei que estava pensando em me separar, mas vi que ele ficou meio preocupado. Sério, mas você não está pensando em fazer isso só por conta do que está rolando entre a gente, né? Bom, Silas, um pouco é, claro, mas eu já estava querendo me separar. Isso faz tempo. Bom, pensa bem no que você vai fazer, Samir. Não esqueça que você tem um filho. Olha, eu fiquei até meio confusa. Porque, sei lá, parecia até que ele não queria que eu me separasse. Até meio que me aconselhou a reconsiderar, pensar melhor. Claro que eu não tinha nenhuma expectativa de que ele também se separasse da mulher. Olha, na verdade, não tinha a mínima esperança disso. Sabe por quê? Ele mesmo me falou lá no começo, foi sincero. Deixou claro que não podia se separar. Tinha 2 filhas que eram o seu tesouro. Ele também disse, sabe, que gostava de mim, que me adorava, mas nunca me disse que me amava. Apenas falava que a minha companhia lhe fazia bem. Eu também nunca fui de ficar cobrando. Ele mesmo me falou lá no começo, foi sincero. Deixou claro que não podia se separar. Tinha 2 filhas que eram o seu tesouro. Ele também disse, sabe, que gostava de mim, que me adorava, mas nunca me disse que me amava. Apenas falava que a minha companhia lhe fazia bem. Eu também nunca fui de ficar cobrando. Esse tipo de coisa, de dizer eu te amo, a pessoa tem que falar quando está sentindo, né? Por conta própria. Imagine, eu, uma mulher casada com um filho, querendo cobrar alguma coisa dele. Não fazia sentido. Fui protelando minha decisão de sair de casa, até que o inesperado aconteceu. Perto de completarmos 8 meses de relacionamento, eu acabei engravidando. Aqui no meu íntimo, eu tinha quase certeza de que o filho era dele. Mas como era casado e ainda continuava me relacionando com o meu marido, apesar de ser uma coisa assim muito esporádica, não podia bater o martelo, ter certeza absoluta de que o filho fosse mesmo do Silas. Olha, eu fiquei numa agonia, num estado de nervos, principalmente porque imaginei que o Silas fosse querer se afastar de mim quando soubesse. Era o que eu mais imaginava e aquilo de que mais eu tinha medo. E por estar apaixonado, essa era a única ou a última coisa que eu desejava nessa vida. Meu Deus, ele tinha colorido a minha vida de um jeito, dado sentido à minha vida. Eu, sinceramente, não sabia o que seria de mim se de repente, por conta dessa gravidez, ele resolvesse terminar tudo comigo. Por mais torta que fosse a vida que estava levando, eu estava feliz e não queria perder isso. Antes mesmo de contar ao meu marido ou a outra pessoa qualquer, mesmo que fosse da minha família, achei melhor abrir o jogo com o Silas, porque naquele momento, sua opinião e a sua reação eram as coisas que mais me importavam. Lembro que naquele dia a gente almoçou, depois saímos para dar uma volta ali pela rua, e foi aí que eu aproveitei para contar. Na verdade, ele já tinha notado que eu estava estranha e quis saber o que eu tinha. E tirando coragem, sei lá de onde, entrei no assunto. Silas, eu tenho uma coisa assim seríssima para te contar. Não sei como aconteceu, porque eu sempre tomei o anticoncepcional direitinho. Bom,
Antes mesmo que eu completasse a frase, lógico que ele já adivinhou o que era, né? E eu notei que ele ficou meio assustado. Você tá grávida? Falei que sim. E você tá achando que eu posso ser o pai? Olha, eu até podia dizer que sim. Na verdade, no meu íntimo, eu tinha praticamente certeza. Mas devido à situação que a gente vivia, achei melhor ser sincera. Pois então, Silas, eu não posso ter certeza absoluta, né? Você sabe, mesmo a gente estando junto, mesmo eu estando apaixonada por você, eu tenho um marido em casa, né? E às vezes era por isso que eu queria ter me separado. Você entende? Tá, então você não sabe se esse bebê é meu ou do teu marido, é isso? Nem respondi, mas nem precisava. E olha, imaginei, era o meu maior temor, meu maior medo, que ele fosse se afastar de mim, porque o homem numa situação assim percebe que a coisa começou a complicar. Mas ele me surpreendeu. Olha, Samira, fica tranquila, tá? Se eu for mesmo o pai dessa criança, mesmo a gente não podendo ficar junto, eu vou te ajudar em tudo que você precisar, vou assumir tudo, viu? Ele falou aquilo e desfez aquela cara de preocupação. Aliás, chegou até a sorrir. Aliás, quer saber? Adorei saber que eu posso ser pai de um filho teu. Você é uma mulher incrível. Você tá falando sério, Silas? Você não pensa em se afastar de mim? Claro que não. Eu te adoro. Não posso me separar, te assumir. Isso é outra coisa, mas fica tranquila que por mim a gente continua igual. Aliás, me diga, você já contou lá pro teu marido? Não, ainda não tive coragem. Achei melhor conversar com você primeiro, né? Bom, então conversa com ele e depois que a criança nascer a gente vê como tudo fica, tá bom? Se existe uma possibilidade de ele ser o pai, aí é muito recomendável até que vocês continuem juntos, né? Pelo bem da criança, entende? Olha, eu pensei até que ele estivesse falando tudo aquilo para ganhar tempo, para depois dar um jeito de se afastar de mim, sem que fosse preciso assumir nenhuma responsabilidade, tanto que continuei apreensiva, sem saber como as coisas iriam de fato acontecer dali para gente. Enfim, sem alternativa, dali a alguns dias, fui obrigado a ter uma conversa com o meu marido. E lhe contei a gravidez. Ele reagiu de um modo muito estranho. Completamente indiferente. Bom, se bem que... O que eu podia esperar, né? Que ele fosse pular de alegria? Não falou nada contra, mas também não demonstrou nenhuma emoção. Muito menos mostrou ter ficado feliz. Olha, mesmo grávida, e mesmo depois de ter contado tudo para ele, perdi noites e noites de sono, me perguntando se devia ou não continuar casada. Passava a noite olhando o teto, pensando, refletindo, me perguntando que decisão que eu deveria tomar. O Silas já tinha deixado muito claro que mesmo que o filho fosse dele, não podia se separar lá da mulher para me assumir. Me ajudaria em tudo. Assumiria a criança, não ia fugir de responsabilidade nenhuma, mesmo eu tendo marido, mas me assumir não. Foi uma gravidez difícil, não pela gestação em si, porque com o bebê tudo ficou bem, mas o meu estado emocional, sabe, me deixou muito abalada. Tinha dúvida de saber quem era o pai do meu filho, tinha também expectativa em relação ao meu próprio futuro, porque eu ainda não sabia o que ia fazer da minha vida depois que o bebê nascesse. Olha, tinha dias que eu chorava muito. Sabe quando você sente que perdeu o controle da própria vida? E à minha volta ainda tinha a minha família,
e a família do meu marido. Só Deus sabe as coisas que passaram pela minha cabeça. Enquanto isso, eu e o Silas continuamos nos relacionando. Assim como tinha prometido, ele não se afastou. Aliás, mesmo não sabendo se era ou não o pai do meu filho, ele me ajudou em tudo. Bancou remédio, consultas, exame, tudo. Inclusive, pagou pelo enxoval do bebê. Enquanto ele fez tudo isso, meu marido não comprou um pacote de fralda sequer. Para se ver a diferença que havia entre duas pessoas. Até que dei à luz. E a verdade é que desde que bati os olhos no meu bebê, como se já não tivesse praticamente certeza, eu olhei para a carinha dele e se faltava um milésimo de, de dúvida, caiu por terra. O Silas era o pai. Era ele o pai do meu filho. Só de olhar para a carinha do meu bebê, eu sabia que o pai era ele. A mesma covinha do queixo, a sobrancelha assim igualzinha. Olha, eu fiquei tão feliz porque, juro, do fundo da minha alma, desejava que o pai fosse ele e não meu marido. Ninguém desconfiou de nada, nem o Leandro, nem ninguém da família. Mandei fotos da criança para o Silas e ele ficou tão feliz. Quando mandou aquela mensagem, eu cheguei a chorar, mas foi de alegria. Nossa, que piazinho lindo, Samira. Você viu que ele tem uma covinha no queixo? A verdade é que nem precisava de DNA. O filho era dele. E ele também sabia disso. Tanto que passou a me ajudar ainda mais. Tudo que eu precisava era só ligar para ele que ele fazia um pix. Fralda, roupinha, remédio, tudo. Aliás, enquanto ele me dava tudo, meu marido não tirava a carteira do bolso para nada. Inclusive, o Silas me mandava dinheiro até para eu comprar coisas saudáveis para mim, porque queria me ver bem para poder amamentar o nosso filho, sem que ele tivesse nenhum problema. Ah, como eu desejei que ele fosse o meu marido. Não só porque o amava, mas porque mesmo de longe, ele me cercava de cuidado, de carinho. Não deixava faltar nada, nem para mim, nem para o nosso filho. Meu bebezinho foi indo bem, sempre muito saudável, tudo assim, correu tão bem que eu agradeci a Deus todos os dias, até que ele completou 1 aninho. E apesar de tudo, eu ainda continuava presa àquele casamento falido. O Silas nunca me abandonou. Continuamos nos relacionando. E sempre que era possível, eu levava o Paulinho para ele ver. Como me fazia bem ver os dois juntos. Uma coisa nisso tudo me chamou a atenção. Meu marido começou a parar de colocar dinheiro nas despesas de casa. Ele já não ajudava muito, mas a partir do nascimento do meu filho, ele passou a contribuir com quase nada. Tudo bem que continuava pagando o aluguel, mas o resto deixou tudo por minha conta. Água, luz, mercado, internet, tudo. Além das compras do mês, eu bancava tudo o que se relacionasse às crianças. Quer dizer, eu falo eu, mas na verdade o Silas é que me arranjava o dinheiro. Quando eu chegava em casa, cheia de sacola com compras, por exemplo, o Leandro só olhava, não falava nada. Não perguntava onde que eu tinha arranjado dinheiro, mas por dentro eu sabia que ele ficava desconfiado. Até porque sabia que eu não ganhava muito, né? No meu serviço. Eu achava esquisito ele nunca ter comentado nada ou perguntado alguma coisa, mas enfim, era até melhor assim. Até porque eu não tinha nem como explicar, né? O fato de ter dinheiro para fazer aquelas compras todas. Até que uma noite, o Paulinho estava ardendo de febre.
não parava de chorar. E eu comecei a ficar preocupada. Acordei o Leandro, falei que o menino não estava bem, que era melhor a gente levá-lo ao posto 24 horas. Só que ele não deu a mínima. Mas sabe, não tô nem aí, tipo assim. Só falou aquilo. Você deve ser mãe desse moleque, sabe? Deve estar com fome, dá de mamar pra ele. Mas que mãe, Leandro? Que fome! Ele tá ardendo em febre. Levanta, vamos no médico. Ele não queria levantar. Aí a gente começou a discutir. Até que por meio espanto ele falou: quer saber, Samir? Por que você não liga pro pai desse moleque e pede pra ele acordar e levar ele no médico, hein? Mas do que você tá falando? Do que eu tô falando? Você acha que eu sou estúpido? Hein, Samir? Acha mesmo que eu não sei do caso que você tem na rua? Que esse menino aí é do teu amante? Olha, eu não sei nem como não cair dura ali mesmo. Não de vergonha ou de culpa, não. Eu foi chocada, porque ele sabia de tudo, desde o começo. Só que, meu Deus, se ele sabia, por que não falou nada antes? Aliás, como que ele tinha concordado em registrar o menino como sendo filho dele? Porque até isso ele fez. Olha, eu fiquei sem entender. De qualquer modo, minha preocupação naquele momento era meu filho. De modo que, em vez de discutir, liguei para o meu irmão, vir nos buscar e nos levar até o 24 horas. E somente depois voltamos a conversar sobre aquele assunto, eu e o Leandro. Foi difícil a conversa. Ele confirmou que já sabia de tudo há muito tempo, mas fazia vista grossa, porque para ele também não tinha importância. Fiquei chocada. Mais chocada ainda fiquei quando ele falou: pode continuar sendo com esse cara numa boa, não ligo. Só seja discreta, viu? Não vai me fazer passar vergonha. Foi a gota d'água. Naquele momento, eu vi que aquele casamento não tinha mesmo mais jeito. Na verdade, ela no fundo já sabia, né? Depois, ele ainda teve a capacidade de dizer que para ele estava até conveniente, porque o meu amante estava bancando quase tudo dentro de casa. Quer dizer, para ele, estava tudo certo eu ter um amante. Já que esse amante botava dinheiro em casa. Em resumo, foi o fim daquele casamento, que na verdade já tinha acabado há muito tempo, né? Mas dessa vez eu tomei coragem e finalmente fiz aquilo que já devia ter feito há muito tempo, sair de casa. Na verdade, eu queria era que ele saísse. Na verdade, lá no fundo, eu queria que ele fosse embora. Mas, como ele se recusou, para evitar maiores problemas, até porque eu também era errada na história, né? Decidi sair eu. Saí com meus 2 filhos e, como o Silas falou que ia continuar me ajudando, aluguei um canto só pra gente. Olha, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque assim não precisava mais ficar vivendo aquela vida de mentira. Muito menos continuar aquela farsa que era o meu casamento. Eu e o Silas continuamos juntos. Mas nada mudou entre nós. Continuamos nos encontrando, eu e o Silas, embora a gente não possa sonhar com aquela coisa que seria a perfeição. Nós 2 morando na mesma casa, nós 2 como marido e mulher. E repito, mesmo assim, minha vida melhorou muito, mas muito. O Silas continua casado
mas me dá toda a assistência que eu e meus filhos precisamos. Entrei na justiça para que meu ex-marido assuma pelo menos a responsabilidade pelo filho mais velho, né? Que é dele. Mas até agora, ainda não consegui nada. Ele, inclusive, disse que ia pedir DNA até do filho, que ele sabe que é dele. Chegou a me ofender. Me disse coisas assim, sabe, muito duras, mas nada me atingiu. Ele que faça, se quiser. Eu tenho certeza que o filho é dele. Como tenho certeza que o outro não é dele e nunca será. Desde que passei a respirar um novo ar, parece até que me tornei mais forte. Uma injeção de ânimo. Foi essa saída daquela casa, daquela mentira que era o nosso casamento. Sei que continuo vivendo uma vida torta, errada, porque continuo envolvida com um homem casado. Mas se esse é o preço que tem de pagar para ser feliz, que seja. Já que não posso ter tudo na vida, procuro ser feliz com o que eu tenho, mesmo sabendo que é uma felicidade incompleta.